Vida. Convidado especial, poeta, pintor, artesão, publicista, cenógrafo e mais não sei o quê, Fernando Manuel Pereira. Colaboram neste espaço entrevista Vítor Serra na arte de dizer poesia, Manuel Carlos como viola de serviço e o ator Fernando Guerreiro. Para já quero que saibas que é um prazer estar contigo aqui no Arestas de Vento e naturalmente com os amigos que fizeram questão em animar o pano de fundo. Então, isto é o exemplo da amizade, é o que está aqui. Eu vinha ser sendo solidário. Sim, é ser solidário. Ser solidário é uma condição de vida das pessoas. O Manuel Carlos, para mim, é um dos maiores músicos que Setúbal tem. É um homem que andou sempre metido em projetos de índole cultural, de índole popular. O Vítor Serra, pronto, já foi apresentado. De um agrupamento setubalense. Sim, o Chico da Cana. Vivo e bem popular. Chico da Cana, sim. E o meu amigo Guerreiro, o meu amigo Fernando Guerreiro, também a gente sabe que é um grande ator. E também diz muitíssimo bem poesia, e aliás eu adorava que o Fernando Guerreiro um dia dissesse poesia minha. Aqui fica o desafio registado. Pode ser que seja na próxima vez, pode ser que seja quando eu editar o livro. Penso que os ouvintes politicamente mais preconceituosos, aqueles que vêm ao Arestas de Vento, só às vezes, estarão a pensar que eu hoje tenho aqui um ex-militante do idealista e tenebroso poder popular. Querido amigo, a ser verdade esta minha profecia, ficas muito aborrecido ou traumatizado? Ou nem uma coisa nem outra? Olha lá uma coisa, como tu sabes, a Revolução Democrática faz-se no dia-a-dia, não é? Se bem que há algumas pessoas que dizem que a Revolução acabou. Mas, como é evidente, não está acabada. Só que as novas gerações, porventura mais esclarecidas democraticamente, vigilantes e com desejo de defender o conquistado, que têm agora uma nova mentalidade, são a garantia de que a Revolução não para, por muitos decretos que haja, por muitas coisas, por muitos governos, não para. Não fico preocupado com isso. Pá. Também reconheço que se cometeram erros, muitos, mas eu na altura tinha 25 anos, agora já sou sexagenário. Na altura tinha 25 anos, era jovem, não estava politicamente, não estava muito preparado. Mas não estavas muito preparado. Sim, mas isso não impediu que nos envolvesse. Isso quer dizer o quê? Não está preparado? Ler pouco? Não conhecer as pessoas certas? Não era nada disso, pá, não era nada disso. Não estavas ideologicamente preparado? Não, estava, sabia o que queria, porque tinha vindo daquela grande escola política que era o Círculo Cultural. Durante o PREC, se bem sei, cultivaste amizades entre operacionais das Forças Populares 25 de Abril. Há alguns, e não sou amigo deles ainda. Por exemplo, sou amigo do Otelo, sou amigo do Poeiras, uma pessoa que eu adoro. E que escreve muito bem. E escreve muitíssimo bem. Sim. Já li aqui a poesia dele. Sim, sou amigo do Escumalha, por exemplo, também. Não, até tenho. Mas os amigos são os amigos, pá. A amizade é a amizade. Amizade é a amizade. Eu não troco um amigo por nada. Havia um comboio já pronto a largar e vi o diabo a tentar. Pedi-lhe um cruzado, fiquei logo ali, num leito de penas dormi. Puseram-me ferros, soltaram-me o cão, mas tive o diabo na mão, Mais uma para o caminho. Como é que foi a tua experiência como artista de filmes? A fonte segredou-me que fizeste parte da própria história desses filmes. Esclarece lá. Bom, quer dizer o meu percurso de filmes é muito anterior a esse. Por exemplo, eu fui figurante num filme que se fez aqui em Setúbal, que era do 007. 007. E o meu papel era correr no cais da lota, saltar para cima de um barco. Foi aquilo que me pediram para eu fazer. E no dia que fui fazer isso, saltei, só que o barco de apoio não estava lá e eu caí dentro de água. É aquilo que eles pretendiam. Ganha mais qualquer coisa por causa disso. E fui como figurante, já fui figurante em diversos filmes, num outro também sobre o Chile, que foi rodado em Setúbal, e um outro também sobre o Camões, que foi rodado aqui também em Setúbal.
contracenava com o filho da Maria do Céu Guerra. Esse estás a falar, mas foi sobre o que aconteceu em Setúbal logo após o 25 de Abril. Pá. Uma senhora francesa achou curiosa esta revolução em Portugal, ser uma pinca de sangue, e então veio cá então para saber como é que isto era possível. E quando chegou cá começou a ver, não há sangue, mas há contestação. Afinal, há uma revolução na rua. E assim foi. E eu andei a algumas indicações, eu conhecia as pessoas na altura e tal, pertencia ao Comitê de Luta, andei a explicar, levei às fábricas, às comissões, aos bairros, etc. E pronto, e ela, algumas intervenções que fiz, e ela filmou-as. E é curioso, Ricardo. Veio fazer a sociologia da revolução. Ricardo, mas vê lá uma coisa curiosa. Sim, diz. Isto define muito os políticos deste país. Da altura ou do momento? Da altura. E presentes. Sim. Bem, esse filme, que é o filme sobre a Cidade Vermelha, esse filme é passado em França, atualmente, hoje em dia, é passado em França nas escolas, como material didático. E em Portugal passou uma vez na televisão no segundo canal. Assim de passagem? De passagem, quer dizer... isto é uma está aqui, mas não vejam. Pois, exatamente, coitado. É isso mesmo. Percebe-se porquê, não é? Percebe-se. A cidade é um chão de palavras pisadas. A palavra criança, a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas. A palavra distância e a palavra medo. Revolta, ao Carlos Guilherme. Voz de cal e cheiro de garrafas partidas. Exige-se revolta de palavras vivas para os dicionários limparem as sarjetas, porque se suicidaram as letras nas tipografias. Foi à tarde, num miradouro aberto sobre um rio de luz, que um velho que mirava a vida me contou a sua cruz, pesada como a vida que passou. Foram anos de olhos amarrados na tipografia, de letras a escreverem o que eu não escrevia, e até sabia, pois cada frase feita me doía. E assim, falando com a mágoa de quem sofre e sente, aos poucos misturava o passado e o presente, suave, tranquilamente. Convidado especial o poeta, pintor e artesão Fernando Manuel Pereira. O poeta setubalense Mário Gomes Silvério, figura que muito estimo e há muitos anos esquecida pelos interesses dentro e fora de muros, costuma dizer que o 25 de Abril não conseguiu reproduzir uma revolução cultural à séria. Diz o Mário Gomes Silvério. E por conta disto, em 2006, não temos, e segundo o pensamento do poeta, planta para escolher e agir numa sociedade dominada pela oferta e pelo lucro. Tu queres comentar este dito do distinto poeta Mário Gomes Silvério? Eu tenho a impressão que eu não concordo plenamente com isso, sabes? Sim. Porque tu vê, nós temos uma Constituição que é uma das mais avançadas do mundo. Isso também está no campo da cultura.
É uma Constituição que tem servido de exemplo, de modelo a vários países. Vai podendo. E simultaneamente, é também um dos grandes legados da Revolução de Abril. É um documento fundamental. Fundamental. Não concordo com essa opinião dele. Estás preparado para separar o lucro da oferta? Sim. A necessidade do supérfluo? Sim. És um homem com cultura? Com alguma. A cultura da vida, principalmente. Bem utilizado. Só há poucos dias atrás é que eu tirei o 9º ano. Naqueles cursos, aliás, que aconselho a toda a gente, dirigirem-se ao centro de emprego e tirarem discurso agora de avaliação e validação das capacidades das pessoas. Eu tirei agora o 9º ano, vou tirar agora o 12º de janeiro, certamente. Está muito bem dito. Está muito bem dito. E, sobretudo, e sublinhadamente, procuras utilizar bem a cultura. Sim. Então estás a dar razão ao dito do Mário Gomes Silvério. Por outras palavras. Não, quer dizer... A cultura é para utilizar e escolher. Na essência. A forma como ele apresenta, não. Querido amigo, continuas a ler Guevara ou vá lá saber-se porquê nunca leste? Não li, olha, mas é interessante essa pergunta, sabes porquê? Porque eu agora estou a ler um livro muito giro, que é de um poeta de Alcochete, que tem um nome muito simpático, é Constantino Menino. Já falecido? Já falecido. Fados do meu fado. Deixa dizer, por favor. O Constantino Menino, todos os anos, era entrevistado por causa do fado e ainda fez algumas coisas connosco em Lisboa. Para ele, a nossa saudade. Eu não o conheci, estou agora a oferecer-me este livro dele, e eu estou a gostar muito do livro, e ele diz lá uma coisa muito gira nesse livro, diz que só a poesia da vida nos faz sentir a morte. E é verdade, acho que é uma frase muito... Aliás, isto devia estar na campa dele, devia estar lá registado, só a poesia da vida nos faz sentir a morte. Não, paralelamente a isto estou a ler outros, estou agora numa altura, estou a ler muitos poetas tubalenses, e estou a reler alguns. Por exemplo, do Fernando André, que gostava de ser poeta, de Asas de Gaivota, do meu amigo João Calceiro, que é muito giro, é um livro muito digestivo. Lê-se bem, abre-nos algumas janelas. E claro, estou a reler o livro aqui do meu amigo Vítor Serra, Está por Fora, também é um livro muito giro. E acabei de ler que é uma coletânea de poesia de 28 poetas setubalenses. É uma coletânea recolhida por José António Chocolate, que também é poeta. Sim. E por acaso foi-me oferecido ontem um livro do João Farel, poeta setubalense, que merece ser lido e divulgado, que é Amanhã Será o Hoje. Portanto, agora estou naquele período em que leio poesia. Quando eu ultrapassar este período, vou ler outras coisas. Não é? Às vezes leio o Bocage, aqueles poemas mal criados que ele tem, muito bonitos. Outras vezes leio o Zeca Afonso, que ele também tem um livro muito bonito. Em relação à tua pergunta, também leio muitas coisas sobre Guevara, e não só. Queres falar muito rapidamente dos teus filhos? Eu gostaria de reservar isso um bocadinho para mim, mas só posso dizer que tenho 2 filhos lindos, bonitos, maravilhosos. Cada um deles deu-me um neto. E vamos ficar por aqui. É normal hoje em dia um pai encaminhar um filho para a política ou não? Para a política, sei lá, para tantos lados. É normal? Eu acho que sim. Não, quer política, quer por outras áreas, acho que sim. Mas claro que há uns, e em Setúbal temos isso, há uns que encaminham de facto os filhos para a política, a política, segundo eles, é uma forma dos filhos enriquecerem. E não é? Eu quero crer que não. Recuso-me a aceitar um bocado essa ideia. Sem uma leitura ideológica, não é possível compreender o 25 de Abril de 74? Sim. Sem ideologia? Sim, é assim. Então, como se compreende, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, como se percebe a chegada dos portugueses à Índia. Pelo 25 de Abril? Olha, estava numa confraternização com uns amigos meus. E há outro amigo que veio de Lisboa e disse-nos, olha, para Lisboa está a ser cercado por tropas, há tropas na rua. E eu tive um pressentimento, fui imediatamente à casa do Zeca Afonso, que eu sabia que ele não estava em casa, estava escondido, e fui avisar a Zélia e disse, Zélia, olha, liga à rádio porque está a acontecer qualquer coisa. E a partir daí nunca mais recuei, continuei assim.
Vamos ouvir mais um poema da tua autoria, naturalmente dito pelo Serra e acompanhado pelo Manel Carlos. Vamos ouvir. Conquistando o mito. Cortando no fundo da madrugada o cheiro de tudo e de nada, entre gestos de giestas, gritos andantes, ambulantes, vagantes. Por entre pensamentos espessos, sons de silêncio e de plantas, neste celeiro de povo sempre novo, certo e incerto na penumbra do gesto. Ergo um grito e meu lamento, minha arma de gume sem fronteiras. Acerto o passo, tomo o traço, lanço a lança direto ao alvo. Entre a construção de um amigo de sempre, na força viva de um amigo que nunca vi. Chamaram-me um dia, cigano e malteiro, menino, não és boa rei. Abri uma cova na terra mais funda, fiz dela a minha sepultura. Entrei numa gruta, matei um tritão, mas tive o diabo na mão, mas tive o diabo na mão. Arestas de vento. Caro companheiro, neste momento interventor e poético, toca a responder a esta. Como é que um homem que faz tudo, mas tudo, por explicar o que é correr por fora, repito, o que é correr por fora, é convidado para pintar os arcos das marchas populares em Setúbal? Ora, agora digo eu, marchas, um produto altamente fomentado pelo poder, um produto populista, massificador. Como é que é? A bota não cola com... É pá, quer dizer, isso é giro, olha lá. As marchas populares, pronto, como vieram todo o tempo toda a senhora e tal. Mas não, isto envolve centenas de pessoas, as marchas populares. Numa coletividade, são dezenas e dezenas e dezenas que mas trabalham. Eu concluo, afinal não corres por fora. Não, o corpo fora, corro. Atravessas o tempo e o espaço. Corro. Não, eu enquanto artesão, é o artesão Fernando Pereira. Pretendo ser prestável. E eu ligo nessas coisas todas. Aqui para a gente, gostas de marchas? Gosto de marchas, gosto. Quando E não há que ter vergonha, querido amigo. E tal, era o que mais faltava. O que é que tu disseste à Itelvina Bahia e ao Pedro Brinca sobre o período revolucionário da cidade de Setúbal? Que só não és marchante porque não foste convidado? O que é que te disseste? Diz lá. Em relação ao que é no ao livrinho que a Itelvina e o Pedro Brinca organizaram. Recorreram a ti. Foste uma fonte. Sim. Então, o que é que disseste? Olha lá, não falei sobre a minha experiência nesse tempo, sobre as ocupações de casas, etc. Tu sabes que Setúbal deu início às ocupações de casas a nível nacional, não é? E a Setúbal fez coisas muito curiosas nessa... Olha, por exemplo, há uma coisa que as pessoas desconhecem. Foi em Setúbal que foi assinado o primeiro contrato de trabalho para as pessoas do campo. E não é por acaso que Setúbal foi escolhido. Pois é. Isso é um registro histórico. Sim. E onde se fez coisas muito lindas nesta cidade. Bom, muito lindas segundo as perspectivas. Da minha perspectiva foi coisas muito bonitas. Na minha e de outras pessoas são as coisas muitíssimo bonitas, porque as pessoas partilharam aquilo, partilharam a revolução. Então, após 50 foi esse anos, teu conhecimento que partilhaste com o Itelvina e com o Pedro? Sim, quer dizer, só lamento uma coisa, só lamento que algumas coisas que eu disse, porque focava um partido político, não foram transcritas na minha entrevista. É uma mágoa que eu tenho em relação a eles dois. Falei pronto, num contributo, digamos assim, que algumas pessoas não deram esse processo e isso não foi transcrito na minha entrevista. Por acaso, lamento que me tivesse... Queres dizer agora e aqui? Não, falava-se na altura em que o Álvaro Cunhal estava no governo, que era ministro sem pasta, nós pedimos uma reunião, para falar sobre as ocupações de casas em Setúbal, ele permitiu mandar-nos dizer o gabinete dele que nos recebiam e depois levámos com os pés. Eu disse isso na entrevista que eles me fizeram. E não apareceu escrito.
bons poetas, pá. Depois do Bocage, é evidente. Vítor Serra. Olha, temos o António de Peão, por exemplo, que eu gosto muito. É muito verdade. É muito O verdade. Herbert Helder. É muito verdade. Não é? O Mané Bola também é um bom poeta. está visto. Duvido é que ele tenha encarnado do Manuel Maria. Mas pá. não és Manuel Casilho, influenciado ao Bocage, pela pá. poesia do Manuel Maria. Não fui muito. Mas leio, sim, mas eu gosto muito dele, pá. Gosto muito de ouvir, de ler. Gosto muito de ler. Qual é a parte da poesia dele que mais entra no teu interior poético? Pá, olha, certamente não é as anedotas que contam a respeito dele. Não, eu não faço, sabes que eu... A poesia erótica? Não, sabes que a poesia é poesia, pá. E agora não vamos agarrar na poesia e pô-la em cacifres. Olha, que é erótica ou terna, é poesia, pá. Querido amigo, isso é uma boa maneira de não responder à pergunta. Não, eu tenho que responder assim, eu penso assim. Respondo É a como tua penso. resposta? Sim, é a minha resposta. Então, eu faço a conclusão. Dou o mote. Serra, vamos a mais um poema? Sonho que os meus poemas sonho que abres os olhos na minha dor e que fazes da minha insônia teu esqueleto. Quem és que procuras porque me visitas nestes escassos metros de liberdade e de paz? Na permuta das palavras descobertas, vai-te, e que a vida ou a morte, lá na dimensão das coisas irreais, te cative e destrua essa pele minha, mas vivida. E se à noite me tornar a construir, no corpo de uma insônia de palavras, não bebas a comunhão dos meus lábios, na métrica da dor dos meus poemas. Arestas de vento. Convidado especial, o poeta, pintor e artesão Fernando Manuel Pereira. Fernando Pereira, o poema que o Serra disse é um poema muito embalado. Podia muito bem dar uma música pimba, não? Até não podia, pá. Podia dar uma música pimba, podia ser um cenário para uma sessão de striptease. É pá, sei lá, pá, isto adapta, os poemas adaptam. Não podia nada. Não podia. Está extremamente bem escrito. Então não podia, até pode servir disco para apanhar com muita peixe, pá. ternura, muito figurado, muito bonito. Mas os poemas têm de ser utilizados. Por exemplo, há uma coisa que eu gostava que um dia um comerciante fizesse. Em lugar de pôr lá coisinhas, bonequinhos e mais não sei o quê nos papéis que utiliza para embrulhar as vendas, porque é que não põe poemas, pá, de poetas estubalenses? Utilizaste isso na venda que tiveste? Qual venda? Tiveste uma loja. Tive sim. Não era bem loja. Era uma galeria Sim. de arte onde não vendia nada. Levaste à mas passei bons antena tempos determinado lá. compromisso. Aconselhaste os comerciantes. Utilizaste essa técnica na tua loja? Não, por acaso não, porque eu vendia lá quadros de amigos meus. Vendi poucos. Então uma coisa e é o que alguns pensas, até- outra coisa é o que dizes. Não, mas as pessoas já levavam um quadro, que era já uma embalagem sim, já tinha lá tudo. Até um poema, uma pintura é um poema. pá. Bonito. Presentemente em Setúbal não há nada parecido. Penso que não. Penso que não há nada. Não. Qual é a noção que tens de sujeito intelectual? Pá, de facto, há uma coisa que eu nunca entendi muito bem, essa dos intelectuais. Pá. Nem eu, nem outras pessoas. Se Não calhar entendemos. entendes a Mas, outra. por exemplo, eu vejo e ouço alguns intelectuais na televisão, aqueles intelectuais de serviço. Intelectuais de serviço? Sim, os comentadores, por exemplo. Eu farto-me de rir com aquilo tudo, pá. Sinceramente. Não, mas sabes que a intelectualidade neste país é um vírus que tem tendência a desaparecer. Se a cultura popular for apoiada, esses intelectuais vão andando. Pá. Eles é que traçam, já viste que os intelectuais é que traçam o destino de montes de... Aliás, pretendem traçar o destino de montes de Assim pessoas. estás a dizer que o intelectual é um sujeito que bota leitura de processos administrativos, faz de conta que repete, até em nome da cultura. Não, eu digo é que o intelectual não faz falta nenhuma, pá. Não. No campo da cultura, não, penso que não. O Luís Pacheco é um intelectual. Ele é um escritor fabuloso, pá. É um bom vivan, é um homem que passou por montes de coisas. Um intelectual. Nascer ele até ataca os intelectuais. Luís Pacheco. Então, Luís Pacheco, pá, aqui há uns anos atrás, punha-se à porta nas casas de banho do metro. E às senhoras que entravam dizia, olha, tenha cuidado de dar papel higiênico lá dentro, mas se quiser, tenho aqui umas folhas que eu posso vender.
Não é uma atitude intelectual? Não, pá, é o que. É uma atitude completamente É uma atitude de intelectual. sobrevivência, pá. Naquela circunstância. Naquela circunstância. Naquela circunstância. Recorrendo Não. ao intelecto. Mas isso, Isto é como aquela velha isso de história. cabeça toda a gente Afinal, tem. há teatro naturalista ou não? Como é que pode? É arte de fingir? Pois é, essa história, compartimentar as coisas, colocar rótulos às coisas, enfim. Há um teatro assim, há um teatro assado, há um não sei o quê, há o teatro de revista, depois há o teatro satírico, depois há o teatro... Tu não fizeste essa poesia a partir do intelecto. Sabes, olha lá uma coisa, Ricardo, tu sabes mesmo, tu tens mesmo consciência da pergunta a partir do intelecto. Sim. Então, o que é o intelecto, pá? Não É a capacidade da pessoa preciso disso, pensar. querido amigo. É a capacidade da pessoa tudo. pensar. Se é a capacidade da pessoa pensar, está tudo bem, é o intelecto. Exato. É a capacidade da pessoa de dizer que, por exemplo, são 4, às vezes não é, 4 e 3. Isso é fundamental, sabes? Mas isso Aquele é- exercício de concentração. E a partir daí, Mas isso não quer dizer que a pessoa criação. seja intelectual. Porque eu conheço muita gente, por exemplo, em Setúbal, e aqui em Palmela também, algumas Sim, sim. pessoas em Palmela, que têm uma cultura fabulosa e que não se assumem como intelectuais. Eu penso que o Nem intelecto... têm canudos, Não têm canudos. nem precisam deles. Há vida intelectual em Setúbal? Vai havendo umas manifestações, vai havendo, mas não é apoiada, ninguém apoia. Sabes que aquela treta de, mas Setúbal não pode coisa, nem porque estamos a 40 km de Lisboa. Sim, sim. Isso tem servido de desculpa. Ai, a estrada, muita gente a fazer. estrada agora atrapalha. Sim, não, Por aproximação. Exatamente. Dizem eles, que o facto de estarmos próximos Querido amigo, de essa Lisboa... frase não é nada intelectual. Nada, absolutamente. Nada intelectual. Absolutamente. Vitor Isso tem servido Serra, de desculpa vamos a ao mais um longo poema? deste tempo Nas catacumbas, pássaros livres. Nas catacumbas, os gestos desconhecidos vivem nas paredes, os ninhos dos pássaros, de voos largos e mansos. Embriago-me todas as noites e canso-me de andar, falar, estar, porque descobri a tristeza de todos os prisioneiros mortos e vivos no voo dos pássaros livres. Se voaras mais ao perto, pousavas noutra vidraça. Com o teu bico dentado, trazias mais uma asa. Tori, ori, 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 tori, ori, 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 ori. Vem longe o dia da monda, não é tempo de mondar. Oh cigano, oh ciganinha, que não me te hei de eu dar. Vou introduzir neste espaço de conversa o ator Fernando Guerreiro, que, vejam só, vai dizer um poema de Joaquim Pessoa, enviado há dias para o blog do Arestas de Vento, pelo Dr. Pedro Namora. Vamos ouvir. O envio foi feito em jeito de fraternidade. Aceitamos e agradecemos. Fernando Guerreiro, para já, muito boa tarde. Boa tarde, Céu Campos. Boa tarde, Ricardo Cardoso. Boa tarde, distintos convidados. Vamos ao poema? Vamos ao poema, é claro. A todos e a cada um dos meus amigos. Por um, por todos, por nenhum, faço o meu canto. Canto a minha mágoa no desencanto aberto pelo gume deste pranto tão limpo como a água. Por nenhum, por todos ou por um, eu dou o meu poema, o meu tecido, de palavras gravadas com o lume do medo que não a voz trago vencido. Por nenhum, por um, mesmo por todos, sou a bala e o vinho, sou eu mesmo que piso as uvas, os versos e o lodo, num chão onde a coragem nasce a esmo.
De um lado os bonzinhos, metidos na cama, tomando chazinhos, molhando o pijama. Do outro os malvados, os que dormem nus, sonhando acordados com feixes de luz. De um lado os bonzinhos, batendo nos tetos, sempre que os vizinhos são mais incorretos. Do outro os malvados, que fazem barulho, despreocupados ao som do vasculho. Devo ter por certo os gostos trocados, detesto os bonzinhos, adoro os malvados. Devo ter por certo os gostos trocados, detesto os bonzinhos, adoro os malvados. Devo ter por certo os gostos trocados, detesto os bonzinhos, adoro os malvados. Convidado especial, o poeta, pintor, artesão, publicista, cenógrafo e mais não sei o quê, Fernando Manuel Pereira. Queridos amigos, eu vou dar-vos 8 minutos de conversa com o Fernando Pereira. Vocês vão organizar-se e durante 8, 5 minutos, melhor, até eu mandar parar, vão conversar com ele. Quem quer começar? Bom, não estou aqui ao lado dele, talvez seja melhor começar eu. Está do meu lado direito. Exatamente. Tu não. Eu estou. Exatamente. Ouve. Eu ouvi a tua entrevista e realmente eu fiquei com uma sensação de culpa porque já nos damos há tantos anos, conhecemos-nos tanto e eu realmente confesso e peço desculpa por isso, dessa faceta que desconhecia completamente, de seres um poeta como és, e porque toda a nossa amizade, digamos assim, foi passada entre copos, entre conversas brejeiras, quando tu eras muito especialista, e és, e nunca entramos em grandes conversas mais profundas. Há aqui uma coisa que o Ricardo Cardoso disse há bocado que eu realmente depois fiquei a pensar e estou de acordo, porque os nossos primeiros contactos contigo, a tua maneira de estar e de falares, nós ficamos assim um bocadinho pé atrás é um bocado forte, mas há qualquer coisa que nos põe de sobreaviso, qualquer coisa que nós não sabemos o que é. É uma sexapila a funcionar. Talvez seja isso, exatamente. Eu hoje chego à conclusão que é, porque realmente tu és uma espécie, agora já depois de tantos anos que nos damos, eu acho que tu és um mundo grande. Mesmo nos teus, mesmo na tua poesia, essa corrente inabalável que passa pelo teu interior, que desagua repara, nós ao ouvirmos a tua poesia parece daqueles rios pequeninos que depois começam, andam por fráguas, andam por pedras e desaguam em grande estrondo no mar. Disseste-me há bocado que ias-me pedir para um dia dizer os teus poemas, pois eu terei mesmo muito gosto e uma certa honra em dizer os teus poemas. Fico muito agradecido. Por isso não tens nada que me pedir, é só dizer quando parires esse livro, quando deres à luz, pois com certeza que eu e o Serra teremos muito gosto em apadrinhar essa criança. Não é verdade, ó menino? Muito obrigado. Estamos lá para fevereiro, março. Eu volto a falar contigo. Então pronto, é a altura de comprarmos as fraldas e as chupetas. Eu talvez seja a pessoa que conhece maior número de poesias do Fernando, porque de certa forma tenho guardado alguns poemas que ele perde. Portanto, e tenho procurado sempre falar da poesia dele, trazer a poesia dele, etc. Portanto, mas ele teve sempre algo, embora ele não diga que não, ele teve sempre algum receio de mostrar a poesia. Pá. E eu penso que agora finalmente a maturidade deixou de ser um menino. Desculpa de interromper, eu acho que não é receio, é mesmo aquela história dele ficar atrás, lá naquela vez, quando se disse poemas dele, eu não acredito muito que chegasse atrasado. Eu acho que tu, como te digo, és um menino grande, e então tu tens um certo pudor, não tens um certo pudor
tiveste até agora um certo pudor em desnudares um bocadinho a tua alma, como agora estás a fazer. Então, não, foi não, aquilo que eu disse é verdade, não é desculpa nenhuma. Cheguei atrasado, disse tempo no filme, porque aquilo estava tudo, estava cheio. Mas em relação, por exemplo, isso que estás a dizer, eu quero dizer... Mas ele sabia que havia o espetáculo, sim. um recital de poesia, e disse que ia. Mas... E fui. A próxima vez prometo, já não fico, vou sempre para a fila da frente. Eu queria dizer a ti, Fernando Guerreiro, o seguinte, empregar uma frase de um grande poeta, André qualquer coisa francês. Ele diz que a arte apenas faz versos, só o coração é poeta. E agora querias que andasse a pessoa e querias que eu andasse com o meu coração toda a gente. Quer dizer, não pode, só mostra a altura própria, que é esta, que eu considero que é esta. Não, eu não digo a altura própria. Olha, sabes há quantos anos é que o Ricardo anda atrás de mim, passe ou atrás de mim, para ouvir um programa dele? Há uma série de anos. E agora encontramos na rua e disse, olha, então vou. Eu acho que agora é que... Isso quer dizer... E estou muito agradecido. Ele tem medo de se despir, pá. Só com as mulheres é que ele não tem medo de se despir. Agora já tenho, pá. Já não tenho o corpo atlético que tinha, agora já tenho... Pois ainda por cima é pneu. Deixem lá falar o nosso amigo Manuel Carlos. Faça lá uma perguntinha, outra coisa qualquer. Lance uma proposta de conversa, uma pergunta, coisa que lhe valha. Ao nosso querido amigo e convidado especial desta emissão de Orestas de Vento, o Fernando Pereira. Converse com ele. Bem, as nossas conversas, agora nestes tempos mais próximos, não têm sido assim, não tem havido assim grande assiduidade nesse sentido. Mas, desde a adolescência, que sempre tivemos muitas conversas vadias, como dizia era o Agostinho da Silva que dizia, não é? Sim. Pois, à procura das nossas convicções. Curiosamente, por exemplo, eu acompanhei o percurso musical do Manuel Carlos. Pois, nós não estamos aqui para falar de mim. Sim. Mas podemos falar. Podemos falar. Eu sempre acompanhei o percurso musical do Manuel. Sim, exato. E quando pedi ao Manel, olha Manel, convidaram, a Orestas de Ventos convidou-me para ir lá, eu gostaria que tu fosses com a tua arte colaborar, dar-me uma ajudazinha. Exato. E fizeste-me um fundo musical. Ele disse que sim, cá está. Acabou ontem às tantas da manhã um espetáculo e está aí, aqui está. Não, isto é uma... suporte musical elaborado, considerando a mensagem... Não, mas isto é uma forma de nós não fizemos nada disso. É uma forma de eu te dizer obrigado, Manel, por teres vindo. Não é para agradecer, eu estou sempre disponível para coisas desta natureza. Orestas de Vento. Fernando Pereira, muito obrigado por esta entrevista. Eu é que És um agradeço. grande amigo, és um grande talento poético da cidade do Sado e não podes correr mais por fora. Fazes parte do negócio. Um grande abraço para ti. Muito obrigado. Obrigado aos dois. Fica bem. Especialmente Até à a ti, próxima. Ricardo. Até sempre. Qualquer dia cá estamos. Muito obrigado.